Continua a poluição numa área pública do Heitor Rigon, em Ribeirão, que acumula resíduos de refino de óleo lubrificante. Esse problema pode gerar prejuízo ao meio ambiente e à saúde. Especialistas falam em descaso do poder público. Olhando de cima até parece uma lagoa. Mas na verdade essa mancha é resíduo de refino de óleo lubrificante de uma antiga empresa que faliu há muito tempo. O Jornal da Clube esteve no local há um ano. Na época, os moradores fizeram um protesto por conta do mau cheiro. Aparentemente, agora esse problema já não existe mais. Pelo menos por enquanto. Porque o forte odor pode retornar com as altas temperaturas, além da chegada das chuvas. Logo, logo começa, tá chovendo, vai começar a esparramar o entulho que jogaram. E aí começa a vir o sol que logo, logo vai voltar a ter cheiro de novo. O problema foi resolvido? Não. Sr. Jânio e outros moradores do bairro Heitor Rigon temem pela contaminação do solo e pelos riscos que isso pode causar à saúde. E aquilo lá já deve estar lá 40, 50 anos, se já não está mexendo nesse lençol freático, né? Foi protocolado lá na CETESB, já foi feito um monte de pedido para que tirasse isso daí, né? Mas aí eles vêm e jogam um pó por cima, ameniza, fala que resolveu o problema e assim vai indo. Aparentemente a área atingida vai crescendo aos poucos. Essa última parte aqui era bem menor no ano passado. Aí a gente começa a entender como é que vai funcionando isso. O material vem ali de cima, vai descendo esse barranco e fica acumulado aqui embaixo. Lá na frente a gente percebe que alguns moradores acabaram colocando aquelas pedras para fazer um bloqueio. Até porque mais à frente, a uns 5 a 10 metros, a gente encontra uma plantação de cana-de-açúcar. Esse advogado especialista em direito ambiental diz que a situação representa um grande descaso da prefeitura pelo tempo que esse material permanece na área, o que pode sim gerar sérios danos ao meio ambiente. Representa uma falta de planejamento e iniciativa do poder público no sentido de resolver um problema muito grave. Grave no sentido de uma poluição intensa e muito agressiva ao solo e tudo, e também no sentido da segurança pública. Esse material ali indevidamente descartável, ele é altamente inflamável, quiçá pode até mesmo ser explosivo na medida em que pode haver enclausuramento abaixo da terra. No ano passado, a CETESB informou que havia feito uma vistoria na área que conta com tanques antigos escavados em solo natural no final da década de 70, onde foi depositada a borra oleosa. Foi feito contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que ficou de propor medidas para resolver a situação. Mas nada foi feito porque a prefeitura disse que tinha dificuldades em resolver o problema, uma vez que o proprietário do terreno já morreu e que nenhuma atitude poderia ser tomada sem autorização da companhia. Na opinião do especialista, tudo isso significa uma grande desculpa. Ele entende que a administração tem responsabilidade a partir de agora e que o material deve ser removido do solo o mais rápido possível. A população, de uma forma geral, ela não está preocupada, ela não está interessada em saber de quem é a competência. A competência é legal e o que interessa à população é realmente se ver livre de uma poluição. Nós temos legislação específica no estado de São Paulo, que foi pioneiro em legislação ambiental no Brasil todo, no sentido do próprio poder público retirar esse material, fazer a recuperação da área e cobrar do particular. A gente já correu atrás, já pedimos, já fomos, mas infelizmente é assim. Agora o ano que vem, quem sabe, ele chega, nós vamos ver, aí passa aqueles 4 anos, vamos ver, e assim vai indo. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que a situação é acompanhada pela CETESB para elaboração de ações de proteção e controle do local. Já a CETESB não informou o andamento das investigações. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações sobre esse problema lá no Heitor Rigon, que envolve o meio ambiente. Thaís? Pois é, Pulse, é um caso antigo que precisa ser resolvido. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor de Políticas Ambientais, Marcelo Pereira. Professor, como a gente pode classificar esse material e qual é o prejuízo que ele causa para o meio ambiente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a classificação desse material precisa ser feita, ele não foi feito.
né? Todo local ilegal, clandestino, seja a denominação que quiser, joga qualquer coisa, das atividades industriais, residenciais, e ninguém de fato sabe o que tem lá. Portanto, precisa ser feita uma análise para saber o potencial causador de impactos ambientais, e lá é pior, porque também tem uma questão de saúde pública. Um problema que se arrasta há muitos anos, como a gente viu na reportagem, e até agora nada foi feito. O que isso representa? Representa um enorme descaso. Eu gostaria que esse material fosse jogado lá na João Fiuza, para saber quantos minutos ele teria de vida útil sendo jogado lá. Da mesma maneira que esse material, nós temos outras questões socioambientais no Brasil. As questões do gênero, as questões raciais, todas elas embocam numa questão muito forte que é econômica. Então, o que precisa ser feito, né? As atribuições, as instituições do Brasil precisam assumir as suas funções. Então, o professor precisa professorar, o Ministério Público, a CETESB, a Prefeitura, não exercer poder judiciário, não exercer poder, exercer suas funções. Eles têm funções a serem exercidas. Todas as vezes que nós negligenciamos as funções, como, por exemplo, o Heitor Rigon, de fato, o poder é exercido por uma outra turma, que é a turma das milícias. A máfia no Brasil se chama milícias. Então, a sociedade precisa falar, escuta, nós vamos assumir esse país, o Ministério Público vai agir, a CETESB vai agir, de fato, em função do poder da sociedade, do bem-estar da sociedade, ou nós vamos ficar aqui tapando o sol com a peneira, apenas atendendo os interesses de quem tem dinheiro. Então é isso, quer dizer, bota esse mesmo resíduo na João Fiuza e nós vamos ver um comportamento diferente. Não é estranho? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar sobre as queixas do usuário de transporte coletivo aqui de Ribeirão Preto. Eles dizem que os ônibus estão demorando mais ainda para passar. Paulo Pucci. Até já, Thaís.